Olá, meus amigos e minhas amigas. Chegou novamente aquele momento maravilhoso de fazermos mais uma vez uma reflexão juntos. Por isso, use a lógica, mas principalmente, raciocine mais uma vez junto comigo. Veja bem, que destino há de ter o teu espírito após a morte do corpo? Repito mais uma vez, que destino há de ter o teu espírito após a morte deste corpo? Você sabe a resposta para essa questão? Não? Então chegou o momento de você descobrir toda a verdade oculta por detrás da letra. E nada melhor do que começarmos pela leitura do livro de Ezequiel, no capítulo 18 e no versículo 20, aonde está escrito que a alma que pecar, essa morrerá. Repito mais uma vez, a alma que pecar, essa morrerá. E no livro de Romanos, no capítulo 8 e no versículo 3, acrescentou Paulo que condenou Deus o pecado na carne. Pergunta: se é a alma que peca, por que exatamente é o corpo que morre? Resposta simples. Porque a alma é a consciência do corpo. Você peca conscientemente através da alma. Por isso que o pecado foi condenado na carne. Mas não se cita o espírito. Não sei se você não percebeu. Está escrito que o pecado foi condenado na alma. A alma que pecar, essa morrerá. Não está afirmando que o espírito peca, senão a alma que pecar, essa morrerá. E o pecado foi condenado justamente na carne, porque o corpo pertence à consciência que é a alma. Se peca através da consciência, se peca através da alma. A alma é a consciência do corpo. Por isto que, morrendo-se o corpo, é desfeito a alma. Porém, em nenhum momento foi citado o espírito. A pergunta é por quê? Bom, a resposta se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 4, aonde disse Cristo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, disse Cristo, na verdade está pronto. É apenas a carne que é fraca. É apenas a consciência do corpo, que é a alma, que é fraca. Por isso que é a alma que peca e é o corpo que morre. Porque a alma é a consciência do corpo. Mas Jesus afirmou que o Espírito está pronto, o Espírito é perfeito, o Espírito é santo. O Espírito não peca, meu amigo. Espera aí, meu amigo Darley, você vai afirmar. Mas, e o destino do Espírito? Se é a alma que peca e é apenas o corpo que morre, o que acontecerá com o Espírito? Por acaso o Espírito do pecador não será lançado no inferno? Vejamos. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 28. Disse Cristo: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Jesus não citou o espírito. Preste atenção na mensagem, meu amigo. Disse Jesus: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Jesus em nenhum momento citou o espírito, simplesmente porque o espírito nunca esteve neste plano físico. Talvez você não tenha compreendido este mistério. O espírito é apenas a testemunha fiel. O espírito, repito mais uma vez, está apenas testemunhando tudo o que ocorre em relação ao corpo. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, está escrito que se há corpo natural, há também corpo espiritual. O corpo natural está aqui na terra, porém o corpo espiritual nunca saiu da eternidade. O corpo espiritual não peca. A consciência espiritual do espírito nunca pecou. O que está pecando é o corpo natural aqui na terra. Guarde bem essas palavras, meu amigo. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O que está pecando aqui na terra é a manifestação inconsciente do espírito, que nós chamamos de alma. Pois quando o verbo se fez carne, ele perdeu a sua autoidentidade espiritual através do corpo. A consciência do corpo, que nós chamamos de alma, é a inconsciência do espírito. Prova disso, meu amigo, é que no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, está escrito: e o pó volta à terra, e o espírito volta a Deus que o deu. O espírito, ele apenas assumiu o corpo humano, e através do corpo humano passou a sonhar através de você. O corpo humano é a manifestação visível do Espírito de Deus.
Pois repito mais uma vez, livro do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. É Deus que está sonhando através do corpo. Pois o corpo pertence ao Senhor. Até porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, está escrito: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Espera aí. Como assim? Este é o corpo de Deus? Este é o templo de Deus? Mas por acaso, esse também não é o seu corpo? Como assim o nosso espírito volta a Deus? Por acaso o espírito não pertence ao Senhor, conforme consta no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, onde diz que Deus envia o seu espírito, então ao corpo é criado? E no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, não disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem? E no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, não diz que é um só espírito? E no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, não está escrito que Deus é este único espírito? Então, se Deus é este único espírito, como assim o pó volta ao pó e o nosso espírito volta a Deus? Bom, se você está afirmando que o seu espírito vai voltar para a eternidade, não há como negar que você está assumindo o papel de Deus, pois se o espírito é de Deus e você está afirmando que este é o seu espírito, quem exatamente você é, senão o próprio Criador? Se você afirma que este é o seu corpo e a Bíblia está afirmando que este é o corpo de Deus, quem exatamente você é? Até porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, está escrito que este é o corpo de Cristo. Se o seu corpo é o corpo de Cristo, quem exatamente você é? Se você está reivindicando que o Espírito de Deus é o seu Espírito, quem, pois, tu te fazes ser, senão o próprio Deus? Até porque no livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 a 28, está escrito: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudesse encontrar, ainda que Deus não está longe de cada um de nós. Pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Espera aí. Nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo humano. E este corpo humano é Deus em manifestação. Pois nós vivemos, nos movemos e existimos exatamente através deste corpo. Não há como separar Deus do homem ou o homem de Deus, pois foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Porém, este corpo humano é apenas a manifestação visível do Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus nunca saiu da eternidade. Esta força de expressão que o Espírito retorna a Deus que o deu, repito mais uma vez, é apenas uma força de expressão. Pois o Espírito, ele representa exatamente o ser de Deus. O ser de Deus nunca saiu da eternidade. Assim como você também nunca saiu da cama ao ter entrado dentro do sonho. Repito mais uma vez, quando você está sonhando, por acaso você saiu deste mundo real? É óbvio que não. O que se encontra dentro do sonho, o que está se movendo e existindo através do seu corpo dentro do sonho, é apenas a ilusão do ser. O ser nunca saiu da eternidade. Assim, o seu verdadeiro corpo espiritual sempre esteve na eternidade. A sua verdadeira consciência nunca saiu do reino eterno. Você não pode ser condenado pelo pecado da carne. O que está pecando é a alma, que é a consciência do corpo, e o pecado foi condenado na carne, não no espírito. Mas se há corpo natural, há também corpo espiritual. O corpo espiritual, disse Cristo, que nunca pecou, pois o espírito é santo, é apenas a carne que é fraca. Não tema a morte, meu amigo. Você não é o corpo, o que há de morrer é a ilusão dentro do sonho de Deus. Pois é Deus que está sonhando através da humanidade. É você, o próprio Deus, que está dormindo através da carne. Por isso está escrito: desperta ao Senhor, porque dormes. Sim, meu amigo. Não busques exatamente Deus nos céus ou embaixo do mar, no abismo, mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Repito mais uma vez, está escrito: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que Deus não está longe de cada um de nós, pois nós estamos vivendo, se movendo e existindo através de Deus. Por isso que este é o corpo de Cristo, por isso que este corpo é o corpo de Deus, e este corpo é exatamente o seu corpo. E isto significa que você é o Espírito de Deus que está dormindo através da carne. Para que buscassem a Cristo, ainda que Ele não está no alto, pois Cristo é a palavra que está junto de ti, na tua boca e no teu coração.
Se Deus é o Verbo e você é justamente a palavra que se encontra aqui na sua consciência, por acaso você não é o próprio Deus? Você não compreendeu este mistério? Vou repetir mais uma vez. Disse Jesus que o reino dos céus está dentro de nós. O reino dos céus está exatamente aqui. E o que é que se encontra dentro do reino dos céus? O verbo, que é a palavra. Por acaso, o verbo, a palavra, não são os seus pensamentos? Não é a sua consciência? Bingo, meu querido amigo. Nisto você pode entender perfeitamente que quando o Espírito ele entrou no mundo dos sonhos, ele se tornou a palavra. A sua consciência é a consciência exatamente do corpo, que é a alma. A alma é uma representação do verbo, que é a inconsciência do Senhor. Deus está dormindo exatamente através da sua consciência. Por isso está escrito: desperta tu que dormes. Tu és o próprio Deus, dormindo no mundo dos sonhos.